terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Hoje é na nossa área de conhecimentos de ciências humanas, nosso componente curricular de geografia. Então vamos lá? Nós falamos no nosso primeiro capítulo sobre como a natureza transforma a paisagem, né? E nós falamos sobre vários fenômenos, inclusive agora recentemente nós vimos o que? Um ciclone que passou lá pelo sul do país, certo? Vocês viram na televisão sobre o ciclone? É um fenômeno da natureza. E aí nós falamos também sobre vulcão, terremoto e várias outras coisas. E aí quem fez a atividade lá do material de apoio que era confeccionar o vulcão? Porque eu não recebi nenhum vulcão ainda. Tô doida para ver como ficaram os vulcões de vocês. No capítulo 2 do livro, a gente vai falar sobre como o ser humano transforma a paisagem. E nós transformamos sim a paisagem. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Olha só, olha essa foto. O que vocês observam? Tem 4 pessoas, as pessoas estão ali, ó, um rapaz tá com uma enxada na mão, tem uma moça observando, tem 2 rapazes com uma planta, tá todo mundo de óculos, de capacete, de bota. Ao fundo tem um prédio sendo construído e um barranco. Vocês sabiam que a tia por 18 anos trabalhou na área da construção civil antes de abrir a escola? Vamos bater um papo sobre isso? Então vamos fazer uma introdução à leitura do capítulo, tá? Para vocês conhecerem como a gente vai trabalhar esse capítulo, que é o último capítulo do livro e ele vai passar bem rapidinho, tá bom? Sabemos que a natureza, ao longo de bilhões de anos, construiu as bases físicas sobre as quais vivemos. Com isso, conseguimos recursos e podemos transformá-los e adaptá-los para melhorar nosso conforto das nossas vidas. Porém, essas ações da sociedade têm causado grandes alterações nos ambientes naturais, o que é um grande problema para o futuro das próximas gerações. Por que será? Vamos lá? Na página 200 do livro de vocês, a gente vai começar a trabalhar. Então, como eu sempre converso com vocês, olha só, a gente tem 2 RA na página, ó. Tem um RA na página 200 e tem outro RA na página 201. Seria muito interessante se vocês pegassem o celular e pudessem ver também essa atividade de uma forma diferente da que a tia vai passar aqui para vocês. Por quê? Porque vocês vão fazer o quê? Uma junção de conhecimento. E aí, o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão aprender mais, porque vocês vão agregar o conhecimento que a tia está passando para vocês com mais o conhecimento que o RA está trazendo para vocês. Vocês vão juntar esses 2 conhecimentos e o que vai acontecer? Vocês vão aprender mais. Então, não deixem de ter a curiosidade de usar o RA, tá bom? Vamos lá? A imagem demonstra a ação de um ser humano na natureza. Ela explica uma das maneiras como transformamos as paisagens. As paisagens principalmente naturais. Quais são as paisagens naturais? Quais são as características principais do local onde você mora? Você considera que ele foi bastante alterado pela ação humana? E aí, olha só, preste atenção aqui, ó. A tia mostrou essa paisagem para vocês e a tia tá pedindo para vocês responderem essa atividade. E vocês vão responder essa atividade com o que vocês já sabem observar.
Quando vocês eram um pouquinho mais novos, vamos lá, com 5, 6 anos, vocês achavam aqui o local onde a gente mora, tipo, por exemplo, aqui, ó, a estrada do Mato Alto, a estrada do Monteiro, a estrada do Cachamorra. O que vocês observam que aconteceu de diferente que alterou a paisagem? A tia pode dar um exemplo só para vocês para ajudar, mas vocês é que vão ter que escrever aqui no texto o que vocês observam para vocês poderem representar aqui. Por exemplo, há alguns anos atrás, existiam alguns prédios na estrada do Cachamorra aqui próximo da gente? E de uns 2 anos para cá? Quem já passou por ali vai saber responder. Passou com o papai, com a mamãe ou com algum parente, fosse de van, de ônibus ou de carro. O que alterou ali naquela paisagem? O que tinha naquele local que agora não tem mais para ser construído aquele prédio? Qual foi o impacto? O que foi retirado daquele lugar para construir aqueles prédios onde eles estão ali agora? Essa é a visão que vocês têm que ter, tá bom? A paisagem que observamos, tá? Aí vocês vão ver que tem aqui um texto que fala sobre relevo. O que é relevo? Lembra que nós estudamos sobre erosão? Mas toda a erosão tem também na erosão, antes de virar erosão, tô falando de terra, tá? Lembra que a gente falou de erosões, várias erosões? E aí, qual o significado de erosão? De relevo? Qual o significado de relevo? É uma forma de superfície terrestre. Então, um relevo é o quê? Alguma coisa que faz assim, ó. Não é assim, reto. Relevo é alguma coisa que tá assim. Então, ele pode ter sido desgastado para ficar assim. Então, relevo tem que ter alguma coisa que seja o quê? Movimento alto. Que seja o quê? Uma alteração. Então, relevo é uma forma de superfície terrestre, só que um pouquinho mais alta, tá? Então, tem ó, trazendo para vocês um texto aonde mostra aqui uma cratera. Vou falar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês a foto. Mostra uma cratera de uma imagem existente em todas as partes do mundo e são um exemplo claro de uma ação humana sobre a paisagem. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que vocês identificam nisso aqui? O que vocês acham que pode ter acontecido aqui? Vocês sabiam que para a gente construir casa, a gente precisa de quê? A gente precisa de areia e a gente precisa de pedra. Para tirarmos areia, a gente tem que descamar algum relevo. De alguma montanha, né? Algum tipo de vamos chamar de, pode ser montanha, pode ser serra, algum tipo de serra. A gente vai ter que descamar para virar o quê? Para virar areia, que é a chamada erosão, lembra? E pedra também, porque essa aqui é uma imagem muito característica de uma descamação de terra, de pedra, ó. E com isso tem várias outras descamações. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos aqui no nosso país várias
indústrias, várias siderúrgicas, que fazem o quê? Extração de minério, extração de riquezas. E o que acontece quando eles fazem essas extrações? Eles fazem o quê? Eles fazem a erosão, que é a extração. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o quê? Eles estão alterando o quê? Aquela paisagem. E aí a gente entra num assunto que é o seguinte, que tem os pós e tem os contras. Os pós é que a paisagem pode ser transformada, mas pode ser cuidada. Que é o caso, por exemplo, quando a gente constrói o condomínio e a gente pode plantar várias árvores no condomínio e preservar ainda aquele verde que foi tirado. Mas pode também, através de várias erosões de extração, por exemplo, de minério, acontecer igual aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho. Entenderam? É mais ou menos isso aí que acontece, tá? Agora eu vou gravar o vídeo 2.